Vamos lá, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre a economia, nós vamos falar ainda sobre a Argentina. Mesmo que eu sei que muitos de vocês não gostam dos argentinos, mas quando tem coisas boas, a gente tem que falar em uma coisa importante. Esse vídeo pode dar esperança também para nós, aqui no Brasil, você já vai entender isso. A Argentina, você sabe que estava à beira do colapso. Infelizmente, governos de esquerda durante muitos e muitos anos lá, a inflação estava descontrolada, desemprego crescendo, governo sem dinheiro para pagar sua estrutura gigantesca e parecia que só estava indo ladeira abaixo. E foi nesse cenário caótico que Javier Milei assumiu ano passado com um discurso direto e sem rodeios. Ele falou simplesmente: não há plata, não tem dinheiro. No hay plata. E sua promessa é cortar gastos e desmontar o Estado inchado. E no começo, as medidas foram duras e os efeitos imediatos assustaram muita gente. Quando começou a cortar subsídio, reduzir gastos e reduzir muito, é igual, gente, como tirar bebida de um alcoólatra. No início parece insuportável, a distância, ele começa a tremer, começa a xingar todo mundo. Aí quando tem alguém ao lado dele, mãe, ai meu Deus, está matando meu filho. Não. Mas assim que tem que curar. E obviamente tem revolta, resistência, mas com o tempo, o organismo, a pessoa se adapta e sai do vício. E isso é exatamente o que estava acontecendo lá. A crise passa e a recuperação começa. E Milei sabia que essa fase inicial seria muito complicado, mas ele manteve firme na sua estratégia. Pouco a pouco, os números na Argentina começaram a mudar. A inflação começou a ceder. Os investimentos, obviamente, começaram a retornar e a economia começou a recuperar. E ele se tornou praticamente um símbolo de um experimento, infelizmente tem que falar isso como um experimento econômico, que pode se redefinir o futuro da Argentina. E talvez, quem sabe, para outros países que enfrentam desafios semelhantes. Não sei se vocês conhecem outro país que está sofrendo. Só para vocês verem, quando o Milei assumiu o governo da Argentina, a Argentina estava com crise longa e profunda. A inflação chegava quase 300% ao ano. Se a gente reclama aqui no Brasil de inflação de 5%, 6%, que os preços disparam das coisas, imagina com 300% que acontece. E obviamente a inflação levou milhões à pobreza. Então, no primeiro momento, a principal batalha de Milei foi contra a inflação. Precisava baixar de qualquer jeito a inflação, certo? Então, a primeira batalha que Milei começou, obviamente, era contra a inflação. Como eu falei para vocês, nos últimos 12 meses antes que ele assumiu, já chegava para 300%. Então, o que aconteceu? Quando começou a cortar os gastos, começou a melhorar a economia, a inflação começou a recuar e agora estão falando 12 meses depois que ela está atingindo 66%. Ainda extremamente altos, mas comparado aos 300 que estavam, mudou totalmente o rumo. Mas o problema é que quando a inflação caiu, ela vem acontecer o quê? Por que ela caiu? Ela caiu porque começou a cortar. Começou a cortar muitos subsídios, começou a cortar muitos gastos, demitir muitos funcionários públicos, máquina inchada. E isso, no primeiro momento, aumentou a pobreza. Pois é. Aí que vem a grande crítica. Milei está melhorando a inflação, mas está aumentando a pobreza. Argentinos estão na miséria, mais de 50% de pobreza e assim vai. Mas precisa entender que muito dessa pobreza veio justamente da inflação. Diferente do que muitas pessoas pensam e não entendem, inflação é a pior gerador de miséria em qualquer país. Como funciona a inflação? A inflação é o aumento do preço, certo? Especialmente atinge o que você sabe, as coisas básicas, alimentos, luz, aluguel, essas coisas. E quem mais se ferra com essas coisas? Os pobres. Por quê? Porque os ricos, eles conseguem proteger. Eles conseguem investir em ativos dolarizados, criptomoedas, levando o seu dinheiro para fora do país. Eles fazem investimento na renda fixa, ganham com inflação alta. Mas as pessoas mais pobres, que dependem de salário para sobreviver, para pagar contas, para comprar comida, eles não têm alternativa, eles recebem os salários e compram comida. Então, imagina quando a gente aqui se ferrando com ovo subindo, café subindo, você já está descabelado. Imagina quando sobe 300% o preço do ovo, as coisas. Imagina como que é a vida do pobre lá. Por isso que tinha tanta miséria lá. Então, resolver a inflação é resolver a pobreza. Só que leva tempo para ver os resultados. Além disso, o Estado argentino estava inchado, simplesmente burocrático e gigantes. E uma cultura que vocês conhecem em outros países de subsídios, de bolsas aqui, bolsa ali. E essas coisas, essas bolsas, subsídios, elas criam uma falsa sensação de bem-estar. O pobre recebe isso, ele recebe aquele. Mas quando ele iniciou o mandato dele, ele sabia que essa situação é insustentável. Então, essa economia ela estava viciada
em gastos públicos. E como resultado, qualquer tentativa de cortar despesa vai afetar diretamente a população no curto prazo. Mas essas medidas eram indispensáveis para corrigir a rota e evitar colapso ainda maior. Os primeiros passos de Milei, ele simplesmente implementou um pacote de medidas de choque. As principais coisas que ele fez, corte de 30% da força de trabalho do funcionário público. Imagina, diminuir a máquina pública em 30%. Além de eliminar muitos dos subsídios em setores como energia, transporte, na bolsa gás, bolsa isso, bolsa luz, bolsa aquilo. Embora essas coisas eram extremamente impopulares, obviamente, essas decisões tinham um objetivo claro: reduzir a interferência no Estado na economia e abrir espaço para crescimento sustentável. E, no entanto, como era esperado, os primeiros meses foram muito difíceis. A pobreza, que já estava em alto no governo anterior, continua crescendo temporariamente. E esse fenômeno, obviamente, gerou muito críticas. Aquele garrafa que você pega na mão do alcoólatra, ele fica xingando, mas é necessário. Mas Milei manteve firme, apostando que os resultados positivos vão surgir no médio prazo, e esse é exatamente o que está acontecendo agora. E os primeiros resultados positivos começaram a aparecer. Primeira coisa, como a redução do gasto público e contenção de emissão de descontrolada de dinheiro, a inflação começou a ceder. Os números mostram que, segundo semestre de 2024, a inflação caiu drasticamente e a pobreza, obviamente, começou a recuar. Segundo o próprio Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, houve um aumento da renda dos argentinos que justifica essa queda tão significativa do índice de pobreza. Em pouco tempo, a economia a Argentina deu sinais de recuperação, mostrando que as reformas estavam surtindo efeitos. Os dados mais recentes que saíram agora saiu que a pobreza caiu para 38,1%, um número menor do que registrado no governo anterior. Não só isso, gente, a miséria caiu de 18,1% para 8,2%, mais de 50% de redução. A renda familiar argentina subiu em média 64,5%, enquanto o valor da cesta básica aumentou apenas em 22%. Essa diferença quer dizer que o nível de vida de todos os argentinos está aumentando. E, obviamente, a economia voltou a crescer, com projeções apontando em um crescimento de 6,5% acumulados nos últimos 12 meses. Só para vocês comparar com o Brasil, a gente mal cresceu os 3%. E essa virada foi suficiente para mudar o humor do mercado e dos investidores. Empresas que antes evitavam a Argentina passaram a começar a enxergar a Argentina como um terreno fértil para fazer negócios. E o governo, por sua vez, ainda tem um longo caminhada a percorrer, mas já simplesmente pavimentou a estrada para um crescimento sólido e sustentável. Uma das maiores curiosidades sobre Milei é que ele conseguiu vencer essa eleição sendo brutalmente honesto sobre a situação do país. Durante sua campanha, ele repetia incansavelmente: não há plata, quer dizer, não tem dinheiro. No hay plata. Em um cenário político onde todos os candidatos costumam prometer mais benefícios e assistencialismo, tipo, você vai voltar a comer picanha, cerveja, essas coisas que todos vocês conhecem, Milei apostou na verdade nua e crua. E, surpreendentemente, e em maneira incrível, os argentinos compraram essa ideia. E essa honestidade brutal e disposição realmente de enfrentar os problemas em frente, isso marca a sua administração. Enquanto muitos governos ao redor do mundo tentam mascarar crises econômicas com discursos populistas, Milei mostrou que transparência e responsabilidade fiscal são chaves para reverter uma situação de caos. Com a estabilidade econômica, a Argentina entra por uma nova fase. O objetivo é consolidar reformas, atrair mais investimento e acelerar o crescimento. E as posições são otimistas. Espera que se a economia continuar nessa trajetória de alta enquanto a inflação vai continuar sob controle e caindo. E além disso, Milei vem ganhando ainda mais apoio popular. Pesquisas recentes indicam que seu partido, La Libertad Avança, pode conquistar uma maioria esmagadora no legislativo em 2026, que vai passar de 60%. Isso vai permitir que ele avance com mais reformas, incluindo privatizações e desregulamentação de todo o sistema, que pode impulsionar ainda mais o crescimento do país. Quais as lições que a gente pode tirar para o Brasil e para outros países? A experiência argentina, ela traz lições valiosas para outros países, incluindo para o Brasil. Um governo que gasta mais do que arrecada gera inflação. E a inflação atinge principalmente os mais pobres. Cortar gastos não é questão de ideologia, e sim uma necessidade econômica para garantir um futuro melhor para a população. E se o Brasil deseja evitar o mesmo caminho que a Argentina tomou nos últimos sei lá quantos anos e o colapso que ela chegou, ela precisa aprender com as medidas adotadas por Milei. E simplesmente enxugar esse Estado, incentivar o setor privado e ter responsabilidade fiscal são pilares essenciais para qualquer nação que quer crescer de forma
sustentável. Javier Milei realmente está promovendo uma revolução econômica na Argentina. Apesar das dificuldades iniciais que ele enfrentou, os resultados estão começando a aparecer e provando que medidas duras podem gerar frutos no longo prazo. A inflação caiu, a pobreza está diminuindo, a economia voltou a crescer. O país que antes era um símbolo de crise agora pode se tornar um exemplo de recuperação econômica. O futuro da Argentina ainda está em construção, mas uma coisa é certa, Milei mostrou que é possível mudar o rumo de um país quando se tem coragem e convicção. E, acima de tudo, um plano bem estruturado para enfrentar os desafios econômicos. Agora, resta saber se os outros países seguirão esse mesmo exemplo ou vai continuar insistindo em políticas que apenas perpetuam a crise e a pobreza. Se gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas e escreve aqui nos comentários. Você acha que o Brasil um dia vai tomar o mesmo rumo que a Argentina? E se não está inscrito no meu canal, se inscreve para ter mais vídeos desse tipo. Um beijo e até o próximo.